Para se apreciar os prazeres da carne, é preciso laço firme e braço forte. Corte em bifes ou tiras, sempre no sentido das fibras da carne. Ou faça moído este belo pedaço de alcatra, patinho, coxão mole. Bem, neste quebra-cabeça, saiba escolher o pedaço certo para preparar deliciosos pratos. Rolês com queijo e presunto. Tempere cada bife com uma colher de grill. Recheie cada um com uma colher de queijo ralado e 2 fatias de presunto. Enrole os bifes, prendendo-os com uma presilha ou linha. Numa panela, derreta a manteiga e doure os rolês. Junte a cebola, os tomates e misture. Acrescente uma xícara de água fervente, tampe a panela e cozinhe em fogo brando até que a carne fique macia. Apague o fogo, junte o creme de leite e o cheiro verde. Sirva com purê de batatas, brócolis cozidos no vapor e vinho tinto. Filé ao molho mostarda. Frite os filés um a um na manteiga. Depois de fritos, tempere-os com sal e pimenta. Leve-os ao fogo alto, regue-os com conhaque, incline a frigideira e deixe até que o conhaque incendeie. Passe os filés para uma travessa aquecida. Junte o caldo de carne magre à gordura que ficou na frigideira e deixe ferver. Junte a mostarda, mexa bem, desligue o fogo. Acrescente o creme de leite e a salsa picada, misturando bem. Despeje este molho sobre os filés e sirva com ervilhas, palmito na manteiga e vinho tinto. Picadinho na cerveja. Doure as cebolas picadas na manteiga. Acrescente a carne aos poucos e deixe fritar, mantendo o fogo alto para não juntar suco. Adicione a cerveja e o louro. Cozinhe em fogo brando até a carne ficar macia, colocando mais água fervente se necessário. Junte o creme de leite, mexa bem e retire do fogo sem deixar ferver. Sirva com arroz e batata palha. Acompanhe com salada verde e vinho tinto. Assado de panela. Prepare a vinha d'alhos com suco de limão, pimenta, sal, cebola e alho. Limpe o lagarto e deixe no molho para tomar gosto. Aqueça o óleo e refogue a carne, virando-a até dourar por igual. Coloque aos poucos a água e a vinha d'alhos, até que a carne esteja macia. Retire o lagarto da panela e corte-o em fatias. Junte o vinho ao molho que se formou na panela e deixe ferver. Acrescente o creme de leite, as fatias de carne e aqueça sem ferver. Sirva com batatas cozidas ou legumes na manteiga e vinho tinto. Estrogonofe. Pique a carne em tirinhas finas. Derreta 3 colheres de manteiga numa frigideira e frite a carne aos poucos em fogo alto sem deixar juntar suco. Retire a carne, junte mais uma colher de manteiga à frigideira e frite a cebola.
Volte a carne, despeje o conhaque e deixe aquecer. Incline a frigideira para que o conhaque incendeie e deixe até acabar a chama. Junte os cogumelos, tampe a frigideira e cozinhe por alguns minutos. Acrescente os tomates picados, torne a tampar e deixe por mais 5 minutos. Adicione a mostarda e o ketchup. Mexa bem, deixando no fogo baixo. No momento de servir, junte o creme de leite, misture e retire do fogo antes de ferver. Sirva com arroz, batata palha e vinho tinto. Sexta-feira. E sexta-feira é dia de peixe. O peixe é um alimento leve, saudável, rico em proteínas. Os brasileiros consomem pouco peixe. E olha que o Brasil tem 8.000 quilômetros de costa. Dá para comer peixe à vontade, desde que se escolha bem. Verifique se os olhos brilham. As guelras são vermelhas e úmidas. As escamas firmes. Isso quer dizer que o peixe é fresco. Sinta-se light, relaxe. Casquinha de siri, manjuba, vinho branco bem gelado, coquetel de camarão. Mergulhe. Peixe adorê com molho tártaro. Tempere os filés com suco de limão e fondor e deixe tomar gosto. Passe os filés na farinha de trigo e no ovo batido com leite. Frite-os em óleo quente até dourar. Misture o creme de leite com o suco de limão e bata até obter um creme. Tempere com fondor, mostarda e pimenta do reino. Acrescente os picles, o cheiro verde e misture bem. Despeje o molho sobre os filés e sirva com panaché de legumes e vinho branco bem gelado. Coquetel de camarão. Limpe os camarões, mantendo-os grandes com os rabinhos e deixe-os tomar gosto num tempero de sal, pimenta, suco de limão e fondor. Cozinhe-os em fogo baixo com a panela tampada por 5 minutos. Pique os camarões pequenos e reserve os grandes. Bata os ingredientes do molho no liquidificador, colocando a maionese e o creme de leite por último. Junte os camarões picados e sirva o coquetel gelado em taças decoradas com os camarões grandes. Peixe a termidor. Deixe os filés num tempero de limão, sal, pimenta e coentro picado. Em seguida, passe-os pela farinha de trigo e frite-os na manteiga. Reserve os filés numa forma refratária. Em outra panela, derreta a manteiga e doure a farinha. Junte o leite aos poucos, mexendo até engrossar. Tempere com sal, pimenta e noz moscada. Junte a metade do queijo ralado e misture. Por último, acrescente o creme de leite, mexa bem e retire do fogo. Despeje este molho sobre os filés, polvilhe com o restante do queijo ralado e leve para gratinar em forno bem quente. Sirva com brócolis na manteiga e vinho branco seco gelado. Bacalhau ao forno. De véspera, coloque o bacalhau de molho na água, trocando-a algumas vezes. No dia seguinte, afervente-o. Depois de frio, retire a pele, espinhos e desfie. Junte o creme de leite com a manteiga, as gemas
2 colheres de queijo ralado, o molho inglês, a farinha, a pimenta do reino e o sal. Misture tudo. Numa forma untada, coloque a metade do creme, do bacalhau, dos tomates e palmitos. Repita as camadas, sendo a última de tomate, cebola e palmito. Bata as claras em neve. Acrescente 1 colher de queijo ralado e misture. Cubra a última camada com a mistura de claras. Polvilhe com fondor e asse em forno médio. Sirva com arroz e vinho verde gelado. Camarão na moranga. Retire a tampa da moranga e remova todas as sementes. Recoloque a tampa e embrulhe-a em papel alumínio. Leve ao forno médio pré-aquecido por cerca de 1 hora. Cozinhe até que, espetando uma faca, ela esteja macia. Internamente, besunte-a completamente com requeijão. À parte, doure a cebola. Junte o camarão já temperado com sal, pimenta e o suco de limão. Acrescente os tomates e o leite de coco. Misture e deixe cozinhar alguns minutos. Desligue o fogo, junte o creme de leite Nestlé, a cebolinha e a salsinha. Mexa bem e despeje o refogado de camarão dentro da moranga. Polvilhe com queijo ralado e leve ao forno para gratinar. Sirva com arroz, salada de agrião e vinho branco seco gelado. No 5º dia da criação surgiram as aves. E isso era bom porque todo mundo é louco por frango, como os italianos, os chineses, que além da pólvora inventaram o famoso frango xadrez, e os franceses. Para trinchar um frango, remova as asas, as coxas e abra o peito. Parta de peito aberto para um fricassê, coxas com batata palha e molho bechamel, frango assado com cenouras, um bom vinho tinto e tim-tim. Fricassê de frango. Tempere o frango com sal, pimenta e o suco de limão. Em uma panela, aqueça a manteiga e doure o frango. Junte a cebola, a cenoura e o louro. Frite por mais alguns minutos. Acrescente os cogumelos, o vinho branco e deixe cozinhar em fogo baixo. Enquanto isso, junte o creme de leite, a gema, o suco de limão e misture. Junte ao frango, mexa e desligue o fogo imediatamente. Sirva polvilhado com salsa picada, acompanhado de arroz e vinho branco seco gelado. Chicken Pie. Tempere o frango com sal, pimenta, suco de limão e cebola. Numa panela larga, aqueça o óleo e frite o frango com os temperos até dourar. Polvilhe a farinha de trigo e mexa. Adicione os cogumelos, o vinho e cozinhe em fogo baixo até o frango ficar macio. Junte o presunto e apague o fogo. Acrescente o creme de leite e passe o frango com molho para uma forma refratária. Abra a massa folhada e cubra a forma. Corte o excesso da massa
Faça traços com a ponta de uma faca e pincele com a gema batida. Leve ao forno quente para dourar e sirva com salada verde e vinho tinto. Frango com salada de frutas. Desosse o frango e desfie em pedaços mais ou menos grandes. Numa tigela, misture a pera, as maçãs e as bananas picadas e regadas com suco de limão. Junte o frango, a laranja, a uva e o abacaxi picado. Misture tudo e leve à geladeira. Em outra tigela, junte o creme de leite com o suco de limão e bata até encorpar. Tempere com molho inglês, sal, pimenta e noz moscada. E continue batendo. Misture o creme com a salada gelada. Sirva acompanhado de arroz com castanhas de caju e passas. Frango com queijo e orégano. Tempere o frango com sal, pimenta e cebola. Derreta uma colher de manteiga e doure o frango. Acrescente o caldo Maggi dissolvido em água fervente, o vinho, o orégano e cozinhe em fogo baixo até a carne ficar macia. Separe o frango do molho e reserve-os. Em outra panela, derreta a manteiga e doure a farinha mexendo até engrossar. Junte aos poucos o molho reservado e continue mexendo até ficar cremoso. Adicione o creme de leite, misture bem e retire do fogo. Coloque o frango numa forma refratária. Cubra com o creme, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno para gratinar. Sirva com soufflé de cenoura e vinho branco seco gelado. Coq au vin. Prepare a vinha d'alhos, colocando numa tigela o sal, a pimenta do reino, o louro, o alho, a cebola, o alecrim, o orégano, o azeite, os cravos e o vinho. Coloque os pedaços de frango e deixe tomar gosto. No momento de preparo, retire o frango e deixe escorrer. Aqueça o bacon com a manteiga e frite o frango aos poucos até dourar. Polvilhe a farinha de trigo e mexa. Junte a vinha d'alhos e os cogumelos e cozinhe em fogo brando até que o frango fique macio. Apague o fogo. Acrescente o creme de leite, misture e polvilhe com a salsa picada. Sirva com batatas cozidas e vinho tinto. Há muitos e muitos anos, por caminhos nunca dantes desbravados, Marco Polo, Sono io! um jovem aventureiro veneziano, foi até a China. E é graças a Marco Polo que hoje podemos apreciar um maravilhoso macarrão. Espaguete, lasanha, canelone, rigatone, fettuccine, parafuso, ravioli, tortelloni, é só escolher. Calma, Marco, tem mais. Parafuso à fiorentina, parafuso colorido ao molho bechamel, espaguete com cenoura, capelete à fiorentina, mamma mia!
Cozinhe os brócolis em água fervente com sal e reserve-os. Cozinhe o macarrão em água fervente com sal. Enquanto isso, doure a cebola na manteiga. Junte os brócolis à cebola e misture. Adicione o creme de leite Nestlé e tempere com sal, pimenta, noz moscada e misture bem. Assim que o macarrão estiver pronto, sirva-o imediatamente. Fettuccine all'Alfredo. Cozinhe o macarrão em 2,5 litros de água fervente com sal. À parte, derreta a manteiga e doure a farinha. Despeje o leite aos poucos, mexendo sempre. Tempere com sal, pimenta e noz moscada. Junte o queijo suíço ralado e misture até adquirir consistência cremosa. Acrescente o creme de leite e misture. Junte o molho ao macarrão e sirva. Parafuso ao molho rosé. Numa panela, coloque 5 litros de água e deixe ferver. Junte o louro, a cebola com cravos, pimenta, sal e óleo. Acrescente o macarrão sem deixar a água parar de ferver. Cozinhe por 10 minutos ou até ficar al dente. Em outra panela, coloque o molho de tomate Maggi e ervas finas e leve ao fogo baixo até ferver. Acrescente o creme de leite Nestlé. Desligue o fogo e misture bem. Polvilhe queijo ralado e sirva com vinho branco seco gelado. Quiche Lorraine. Peneire a farinha sobre o mármore, faça uma cova no centro e coloque a manteiga e o fondor. Amasse suavemente até obter uma massa lisa, que não grude nas mãos. Abra a massa numa forma, apertando com os dedos e formando um pequeno beiral. Doure o bacon cortado em pedaços. Espalhe-o sobre a massa e leve ao forno pré-aquecido. Enquanto isso, bata o creme de leite com os ovos. Acrescente fondor, noz moscada e queijo suíço ralado. Misture tudo. Retire a massa do forno e despeje o creme sobre o bacon. Torne a levar ao forno por mais 15 minutos. Sirva com salada verde e vinho branco gelado. Lasanha de camarão. Cozinhe a massa da lasanha em bastante água fervente com sal e óleo e reserve. Refogue o camarão com a manteiga, a cebola e o alho. Junte o molho Maggi e ervas finas e deixe cozinhar. Depois de cozido, retire cerca da metade dos camarões com molho, bata no liquidificador e retorne ao molho. Numa outra panela, derreta a manteiga e doure a farinha. Adicione o leite aos poucos, mexendo até engrossar. Acrescente requeijão e sal se necessário. Num refratário untado com manteiga ou molho de camarão, coloque as camadas de lasanha, molho de camarão, creme branco e queijo parmesão ralado. Termine com o molho de camarão e queijo ralado. Leve ao forno pré-aquecido e sirva após uma salada de cenoura, batata e maçã. Vinho branco ou rosé.
Talharim com almôndegas. Descasque o pãozinho, corte em cubos e deixe de molho no leite. Numa tigela, coloque a carne, o ovo e a cebola. Tempere com pimenta, sal e misture bem. Retire o excesso de leite do pãozinho, junte a carne e misture até obter uma massa homogênea. Faça as almôndegas e frite-as em óleo bem quente. Cozinhe o macarrão Maggi ninhos em água fervente com sal, óleo, cebola, cravos e louros. Aqueça o molho Maggi pepperoni em fogo baixo com meia xícara de água. Ao ferver, junte as azeitonas, o cheiro verde e as almôndegas. Polvilhe com queijo ralado e sirva com salada de alface e vinho tinto. Até o século XV, o açúcar era tão raro e caro que se chamava ouro branco. Você sabia? E sabia também que o adoçante oficial da época era o mel? Colocar um doce na boca é buscar o tempo perdido. Quem não se lembra do pudim da vovó? Prazer, harmonia, surpresa, tudo isso é sobremesa. A rima de frango é mousse de morango. Inverno se rebate com pera ou chocolate. No verão, torta de limão. Flan depois da caça ou mousse depois da massa? Bom, vamos ao que interessa. Nuvem de ricota. Junte a ricota amassada, os ovos, o leite moça, a mesma medida de leite e a essência de baunilha. Misture e acrescente as passas e as claras em neve, mexendo delicadamente. Despeje em uma forma untada e leve ao forno quente. Depois de frio, desenforme e decore com pêssegos e chantilly. Pastéisinhos de doce de leite com coco. Abra a massa e corte os pastéis com um cortador próprio. Coloque pequenas porções de moça fiesta doce de leite com coco. Dobre a massa, formando pastéisinhos. Aperte as bordas com a ajuda de um garfo. Frite em bastante óleo quente e sirva polvilhado com uma mistura de canela e açúcar. Bolo surpresa. Prepare um bolo de chocolate. Se for mistura pronta, siga as instruções da embalagem. Asse numa forma redonda. Depois de frio, retire uma tampa de 1 a 2 centímetros, cortando a parte superior do bolo. Cave o miolo com uma colher, deixando uma parede de 2 centímetros ao redor do bolo. Faça o recheio com o miolo esfarelado, juntando uma lata de cobertura Moça Fiesta chocolate e uma colher de raspas de laranja. Misture tudo. À parte, bata 4 claras em neve firme e junte 4 colheres de açúcar. Acrescente este merengue à mistura de chocolate e mexa delicadamente. Despeje o recheio dentro do bolo, que já deve estar sobre o prato de servir. Recoloque a tampa e cubra o bolo com uma lata de cobertura Moça Fiesta chocolate, espalhando com uma espátula em cima e nas laterais. Decore com raspas de chocolate e sirva gelado.
laranja. Coloque as folhas de gelatina de molho em água fria por alguns minutos. Escorra e dissolva em 2 colheres de água fervente. À parte, junte o leite moça com o suco e as raspas de laranja. Misture bem. Acrescente a gelatina já dissolvida e continue mexendo. Despeje em forma molhada ou levemente untada com óleo sem sabor. E leve à geladeira por 4 horas. Desenforme e decore com gomos de laranja e chantilly. Peras ao molho de chocolate. Coloque as peras dentro de uma panela. Junte o suco de limão, o vinho e a água. Leve ao fogo em panela tampada até as peras ficarem macias e reserve-as. Na calda, junte o moça fiesta e o leite quente. Mexa bem até formar um molho bem cremoso. Sirva as peras em taças, cobrindo-as com o molho de chocolate. Mousse de ameixa. Dissolva a gelatina em 6 colheres de água e deixe descansar alguns minutos. Leve ao fogo em banho-maria, mexendo até derreter, sem deixar ferver. À parte, junte a cobertura moça fiesta ameixa e o creme de leite e misture até obter consistência cremosa. Adicione a gelatina derretida e mexa. Junte as claras em neve, misturando com movimentos delicados. Coloque em taças e gele por 3 horas. Torta de limão. Bata a manteiga com açúcar até obter um creme esbranquiçado. Acrescente as gemas e continue batendo até misturar bem. Junte a farinha e o fermento, peneirando-os sobre o creme. Acrescente as raspas de limão e misture com a ponta dos dedos até formar uma bola macia que não grude nas mãos. Abra a massa em superfície enfarinhada com um rolo e forre a forma. Fure o fundo da massa com um garfo. Leve ao forno pré-aquecido até dourar e deixe esfriar. Junte o leite moça e o suco de limão. Misture bem e reserve. Bata as claras em neve e acrescente o açúcar até obter um suspiro firme. Aplique o recheio na torta já fria, cobrindo em seguida com o suspiro. Leve ao forno quente até o suspiro dourar. Retire da forma e decore com raspas de limão.